Eu ia começar o dia de trabalho, estava conversando com uma advogada, tinha acabado de chegar ao fórum, quando ouvi um barulho muito grande. Quero falar pra você uma coisa, presta muita atenção. Ele é inocente. Eu sou o quê? Eu sou o quê, senhora? Seu pai é inocente. Fala mais alto. Seu pai é inocente. Fala o seu cargo nessa instituição. Eu sou juíza. O senhor Alfredo, ele veio, ele me agarrou pelo pescoço. Então ele estava disposto ali a matar, a morrer. Sim, ele estava naquele dia. E por que o feminicídio é mais grave do que o homicídio? Por que a gente está categorizando a morte de uma mulher como algo mais grave do que a morte de um homem? Percebeu-se que as mortes dos homens, elas acontecem em locais públicos, em geral decorrentes de brigas de trânsito, em geral de violência entre homens, brigas de bar, e a morte da mulher, ela ocorria onde? No ambiente privado, praticada mais de 52% por seus parceiros e ex-parceiros, dentro do lar, ou seja, um ambiente onde ela deveria estar protegida, segura e praticada por pessoas de muita confiança. Então se percebeu que havia necessidade de uma maior proteção dessa mulher, que estava mais vulnerável do que os homens, por isso que há uma pena maior, mas até que haja um equilíbrio. Quando houver essa igualdade entre homens e mulheres, não será mais necessário uma lei de feminicídio. Mas até lá nós precisamos dessa, para garantir uma igualdade. E para ser feminicídio, é preciso que se comprove que a mulher foi assassinada por sua condição de mulher. Sim. Não por outro motivo qualquer. É um agravante, né? Sim, é no âmbito da violência doméstica ou pela condição de ser mulher, como forma de menosprezo ou ódio por essa mulher. Porque há muitos crimes que não ocorrem dentro do âmbito da violência doméstica, que não são praticadas por parceiros ou ex-parceiros, mas que são pelo fato dela ser mulher. Que essa condição do feminino, ela causa um certo ódio. Na verdade, Raquel, o que está faltando, eu acho que a lei, da forma como a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores do mundo. Lívia denunciou o ex-marido por agressão 15 vezes. Ela critica a demora da justiça, mas defende que a Lei Maria da Penha trouxe diversos avanços no combate à violência contra a mulher. É a 3ª lei melhor do mundo em termos de proteção integral a essa mulher. A lei do feminicídio veio complementar, colocando como uma agravante o fato dela morrer em razão da condição de ser mulher ou em violência doméstica. O que nós temos hoje é uma ausência completa do Estado de políticas públicas para essa mulher, para que ela denuncie, para que ela vá numa delegacia antes desse crime de feminicídio acontecer e diga: eu estou sendo ameaçada, eu estou sendo agredida. O feminicídio é o capítulo final de uma história de abusos. Como começam esses abusos? Começam com um relacionamento abusivo, digamos assim, que controla suas roupas, o seu ambiente, onde você vai, se você vai trabalhar, o seu celular, as suas amizades, os seus contatos nas redes sociais. Começa com um ciúme exacerbado e com um sentimento de posse e controle. A partir daí, muitas vezes, ele evolui para agressões verbais, ofensas, xingamentos, humilhações, e daí vai para uma agressão física. E essa agressão física, muitas vezes, ela começa com um tapa, com um empurrão, com um chacoalhão, e depois vai evoluindo. E por que essa mulher ela fica num relacionamento como esse? E por que muitas vezes a sociedade condena e fala: mas por que ela continua aí? Porque ela gosta de apanhar? Não, não é porque ela gosta de apanhar, é porque ela vive num ciclo, muitas vezes. Ela vive aquele relacionamento, ele afastou completamente da família, das amizades, ela não tem uma referência de quem ela é, e aí esse homem é tudo para ela. Ele agride, depois ele pede perdão, essa mulher aceita esse perdão, essas desculpas. Ele diz que nunca mais vai acontecer, que ele vai parar de beber, que ele vai para a igreja, e ela acredita nisso. Às vezes eles têm filhos em comuns, e essa mulher não tem meios de criar esses filhos sozinha. Às vezes ela tem uma dependência econômica ou uma dependência emocional mesmo. Como é que essa mulher sai de uma relação doentia, de uma relação como essa, sem correr riscos? Ela precisa ter uma rede de apoio. Então, para isso, ela precisa ter familiares e amigos envolvidos também com ela, servindo de uma rede de apoio para quem ela possa contar, para quem ela possa denunciar. Muitas mulheres não vão, a grande maioria das mulheres não vão para a delegacia na primeira agressão, só 5% registram na primeira agressão, quando a maioria das vezes elas só vão depois da terceira, quarta vez que elas foram agredidas. Agora, Tatiane, o homem agressor, ele é um caso perdido?
De forma alguma. Eu acho que muitas vezes ele precisa também de apoio. Ele também precisa de alguém que os escute, porque muitas vezes a agressão é uma forma de comunicação no relacionamento, quando ele não acha palavras ou recursos internos para lidar com aquela situação que o desagrade. Então ele usa a violência porque é a única forma de comunicação que ele aprendeu, de resolução de conflitos. Então ele precisa, muitas vezes o que a gente percebe que a reincidência ela cai de 77% para 6% para 7%, ou em alguns programas para 0%, depois que o homem passa por um grupo reflexivo de apoio, que ele vai encontrar outros homens, que ele vai discutir questões sobre machismo, masculinidade. E você fala isso com conhecimento de causa porque você foi uma das pioneiras, né, num serviço de apoio a homens agressores. Eles passavam por 14 encontros, junto com outros homens, e eram feitas dinâmicas de grupos com esses homens, e ele era instigado a se colocar numa posição do outro. Por exemplo, eleição do homem do bairro, dividia essa classe em dois, e no momento ele tinha que defender o seu Clóvis cabeleireiro, que era homossexual. Como é que aquele homem que é machista, que agride a sua mulher, de repente vai se ver na posição de um homem que defende um homossexual como uma pessoa melhor para ser o homem eleito do bairro? Então, essas reflexões mexem com esse homem e fazem ele refletir como é ser mulher no mundo atual. Quais são os percursos, quais são os desafios que nós mulheres enfrentamos. E quando ele percebe isso, ele deixa de agredir a sua mulher. É aquela máxima religiosa até, né? Não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. Tem uma coisa muito positiva sobre esse trabalho que você desenvolve, né? Com a reabilitação de homens, é que esse homem... é menos um homem agressor, porque ele não vai deixar de agredir só aquela mulher, né, que já se separou dele, que já se afastou dele. Sim. Ele não vai agredir as próximas mulheres. Eu acredito muito que na violência são 3 coisas importantes. Educação com os pequenos, para que eles aprendam uma cultura diferente da nossa, que nós vivemos hoje. Nós precisamos políticas públicas para essas mulheres, para que elas se reconheçam na situação de violência e que possam sair disso. E nós temos políticas públicas para os homens, para que eles também entendam que esse não é um caminho e que eles podem se ressignificar, se redescobrir e se reinventar a cada dia. Olha aí, homens novos, precisamos de vocês. Acordem! É verdade. Estamos cercadas aqui de homens que estão ouvindo toda a nossa conversa. Eu não sei se está cabendo carapuça, eu acho que não. Tatiane, muito obrigada pela entrevista. Eu ficaria aqui mais horas a gente conversando aqui. Nossa. Muito bom o nosso papo. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ter transformado a história de vida de tantos homens e mulheres e continuar, né, nesse trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço e é uma honra. Muito obrigada mesmo. Valeu, gente. Beijo para vocês. Tchau.